Então, assim, gente, a gente fala banco de palavras, um apoio visual que as crianças tenham na sala, que vocês coloquem na sala de aula, um apoio visual para que as crianças olhem aquelas palavras. Não é questão de fazer as crianças decorarem assim, elas vão aprender a ler. A gente não está falando aí de método global, que método global não é só isso de decorar, enfim, tá? Mas ter na sala de aula um cartaz ou uma... Eu gosto muito de usar mural com imãs, tá? Então, assim, eu tinha alguns murais. E aí, então, ali pode estar naquele mural o nosso banco de palavras, que pode ter associado com uma imagem ou não. A gente vai desafiando as crianças para que elas olhem para aquelas palavras. Eu contei uma narrativa. E aí eu seleciono 7, 8, depende da turma, palavras que a gente vai explorar linguisticamente, muitas vezes ela. Pode partir de uma narrativa? Pode, mas também não precisa. Em algum outro momento ali, eu estava trabalhando bem especificamente os pares mínimos do D e do T, eu posso começar pelas palavras, ou eu posso começar pelas sílabas, eu posso começar pelas unidades menores, às vezes começar pelas unidades maiores. E aí eu coloco lá na sala de aula essas palavras. E também eles podem ter um mini dicionário que eles vão acrescentando essas palavras, dependendo de onde está a letra. Olha essas palavras. As palavras que eles não podem mais errar. Esse é também um banco de palavras legal. Não tem mistério no banco de palavras, gente, tá? Só o nome é diferente. Mas a gente pode fazer na ortografia questões assim, essas palavras a gente não pode mais errar. Além das palavras com dificuldades específicas que a gente vai trabalhar, a gente tem que ter aquelas que não vamos mais errar em... Olha, não pode, proibido. Quais são essas? Professora, porque é algo que eles escrevem com muita recorrência. O nome da professora, Clarissa. Por exemplo, o meu, que é difícil. Então, eu sempre brincava com as crianças em relação ao nome. Colégio ou escola. Enfim, palavras aí, me digam aí palavras que vocês consideram usuais no contexto de vocês. Água, tá? Mesmo que a gente não tenha trabalhado especificamente elas, a gente já pode deixá-las como que a gente não pode mais errar, tá? Então, essa é uma das variações que a gente pode fazer com o banco de palavras. Passa um tempo, a gente troca essas palavras. Cartaz na sala, mural da sala tem que se renovar. Não adianta a gente botar um cartaz das combinações, por exemplo, em janeiro e tirar só em dezembro. Tem que reformular essas combinações, ver se está dando certo. Assim são com as palavras. A criança nem olha mais, gente. Se vocês forem pensar, quando a gente está fora de casa, e aí a gente quer lembrar de alguma coisa lá da nossa sala, a gente sabe direitinho onde está. Porque a gente vê todos os dias. Eu vou saber dizer onde está a TV, eu vou saber onde está o porta-retrato tal, a cafeteira, tá? Tô olhando aqui. Eu vou saber, porque eu vejo todo dia. É corriqueiro, é tão comum. Então, se acontecer alguma coisa diferente na cafeteira e eu não for informada, talvez eu nem repare. Então, por isso que tem que fazer essas análises, tá?